Semana de Atletiba, bebê! Programação especial no nosso Bate Pronto Paraná. Ontem conversamos ao vivo com Tuta, a atacante que já vestiu as duas camisas. Hoje, no começo do nosso programa, escutamos as histórias de Alan Bahia, terceiro jogador com mais partidas com a camisa do Furacão. E agora, chegando no nosso Bate Pronto Paraná, nada mais, nada menos que ele, K9, Keirson. Se tem um cara que conhece bem o Atletiba, é ele. Keirson, seja muito bem-vindo ao nosso Bate Pronto Paraná. Obrigada por dedicar o seu tempo a contar um pouquinho de histórias de Atletiba, Keirson. Boa tarde, meus amigos. Também está acompanhando. Falar. Nossa cidade. Que isso, a gente pede, se possível, se der pra você colocar o celular um pouquinho mais perto aí, pra ficar melhor o seu áudio. Aí, beleza. A minha primeira pergunta pra você, K9, é o seguinte: você chega ao Coritiba e a Coritiba no ano de 2025, com 16 anos, vindo da categoria... 2005. Isso. Desculpa. Vindo das categorias de base do Sene, lá do Mato Grosso. E o que pouca gente sabe é que antes de fechar com o Coxa, você foi negado pelo Atlético. Teve uma situação dessa que foi passada pelos meus executivos, sabe? Óbvio que eu participei dessa conversa, mas era para forma. A conexão com o Keirson tá picotando? K9, eu peço por gentileza que você saia do link e entre de novo pra gente ver se melhora essa conexão aí. Mas essa história chama a atenção, né? A gente quer, claro, que o Keirson conte, mas tem muito pouca gente da torcida do Coxa que sabe que ele foi negado pelo Furacão antes de fechar com o Coxa, Dalk. E ele jogou muita bola depois, né? Porque assim, é claro que categoria de base é uma situação muito difícil, né? E a gente fala sempre também sobre a questão, por exemplo, uma das histórias mais icônicas é do Cafu, né? O tanto de time que negou o Cafu pra daí depois virar talvez o maior lateral direito da história do futebol. E agora tem essa oportunidade, né, de a gente saber dessa história também da boca do Keirson. Vamos ver se a gente consegue. Se melhorou a conexão, Keirson? Pode falar. Veja aí, melhorou. Aê, agora. muito! Agora vai. Agora ficou bom, né? Então, agora sim. Continuando aí a questão, né, da minha ida aí, aconteceu, né, de ter uma negativa, né, em relação ao Atlético, mas como eu falei, já estava escrito uma questão positiva, né, e ver toda a história com a camisa vermelha. Ô Keirson, um abraço pra você, meu velho. Eu queria saber como é que é pra você. Perguntei isso pra Alan Bahia, mas eu quero saber como é que era o teu sentimento pra jogar o Atletiba. Como é que você entrava? Ele falou que sangue no olho e tudo mais, mas, por exemplo, a gente já viu o Felipe Luiz, por exemplo, dando entrevista falando que todo jogo ele entrava com medo, né? Como é que era pra você entrar num clássico? Qual que era a diferença de preparação durante a semana e principalmente no dia, na chegada ao estádio, no vestiário? Qual que era? Você tinha um ritual específico para isso? Para mim sempre foi os jogos importantes, desde a base, né? Nós já tínhamos clássicos, né? Até contra o Atlético, Paraná. Então nós já tínhamos um costume, né? Já tinha essa vivência, né? Mesmo que ainda na categoria de base. Então, para mim sempre foi importante. Sempre tive minha motivação em todos os jogos normais, né? Em relação a medo, talvez o Felipe Luiz quis dizer mais o famoso frio na barriga, né? Que muitos comentam, né? Isso é normal, né? Nós que jogamos como atleta, mas quando o juiz apita, isso já acaba. Para mim sempre foi importante. Eu acho que a motivação ela aumenta, né? Por enfrentar sempre, quando é clássico, você vai enfrentar a equipe melhor, né? No sentido de jogadores, de atletas. Então, para nós sempre isso era importante, porque você via o seu nível de jogo como que estava. Então, falando de Atletiba, para mim sempre foi uma motivação desde a base, né, enfrentar eles e também vencê-los. Então, tivemos aí boa oportunidade, conquistamos títulos, né, na base e no profissional. Então, sempre são jogos importantes. Então, assim, rituais não, para mim eu sempre ficava na minha, né, tranquilo, né, durante a semana fazendo o meu trabalho, como tem que ser feito, me preparando, e no jogo fazer o que precisa ser feito. Então, assim, era algo mais
mais frio mesmo, mais calmo, né? Mas sempre com aquela motivação alta. Não tinha nenhuma superstição, que isso em clássico ou em algum jogo diferente? Não, nunca tive isso. Eu acho que, para mim, né, lógico, é uma opinião própria, né? É você fazer o seu trabalho todos os dias, concentrado, focado. Eu acho que o mesmo é o que eu sempre fazia de treinar, né? Sempre chegar um pouco antes nos treinamentos, trabalhar um pouco a mais, né? Principalmente as minhas finalizações para estar pronto à partida e já imaginar, né? O que eu iria enfrentar, o que eu iria fazer durante o jogo, né? Para que eu pudesse executar. Eu acho que esse era o meu pensamento sempre, né? Em todos os jogos. Óbvio que no clássico isso sempre aumenta um pouquinho, né? Porque é sempre importante jogar clássico. Eu sempre tive essa motivação e vencê-los também sempre foi bacana. Keirson, o Curitiba nessa Série B tá passando um certo problema no ataque com seus centroavantes, né? O De La Torre não fez gol ainda nessa Série B, Coutinho fez 2 gols e o Yuri Castilho, que pode jogar também ali, ainda não marcou, mas foram pouquíssimos jogos, né? Fez só 3 jogos desde a sua chegada. Esse Atletiba é aquele jogo pro centroavante desencantar e aí embalar dentro da Série B? Porque tá difícil, hein? Ultimamente, né, nós temos visto menos gols, né, assim, né, lógico, eu nunca gosto de sempre trazer comparação, mas no período, o mínimo, né, para um atacante era questões, a gente falava de 30 gols, né, para realmente poder falar desse atacante, né, hoje já se diminuiu isso, né, durante uma temporada, né, bem difícil o atleta conseguir na temporada, né, sabemos que também o jogo ele mudou, né? O futebol hoje é um futebol diferente, né? Usa muito mais a questão do corpo, né? Enfim, outros quesitos que têm acontecido, mas eu vejo que é uma oportunidade. Eu falo sempre que o jogo, e principalmente falando de clássico, no Brasil isso se fala muito, ela é uma oportunidade gigantesca, né? Pro atleta ali estar bem concentrado, focado, porque é um jogo que pode mudar, né? Pode mudar até a questão do momento que ele está vivendo como ele dentro do clube. Então, assim, que os atacantes possam, né, treinar, né, eu falo isso, né, eu acho que precisa focar no específico, num treino individual, vamos falar de atacante, no caso, treinar, né, durante ali os dias que tem disponível, né, a parte de finalização, né, os movimentos que precisa executar no jogo, para que ele possa estar o mais preparado possível, porque muitas das vezes acontece uma bola só que você vai ter chance para poder finalizar no jogo, você tem que estar preparado para ela. Então eu vejo que o trabalho, né, o treinamento, que ele vai dar essa chance, essa oportunidade maior de você estar pronto para que no jogo você execute. Então, né, e chamar, né, essa responsa, chamar essa oportunidade e falar, poxa, esse é o meu momento, quem entrar no jogo possa falar, poxa, hoje é o meu dia para que eu possa mudar, né, o meu momento, né, dentro do clube, o momento, né, de vencer, né, para que realmente os outros jogos ele venha com mais confiança e consiga fazer os gols. Vou aproveitar esse teu gancho de falar de treinamento, de finalização principalmente, nos tempos para cá, com até a modernidade da fisiologia, departamento médico, muita tecnologia, às vezes fala assim, ó, o jogador não pode ficar treinando depois, finalização depois da atividade do dia a dia, porque tem risco de lesão. Nos últimos, mais recentemente, ele tem clube já liberando isso, tem jogador até pedindo para treinar falta, treinar pênalti, treinar finalização. O que você pensa disso, que é isso? Eu penso o seguinte, o treinamento, o trabalho específico, ele sempre vai ser importante, ainda muda, né, constantemente. Mas para mim sempre foi importante o trabalho individual, né, o trabalho ali que você precisa desenvolver a sua característica. E falando da parte de atacante, um atacante não pode ficar sem fazer esse treinamento, né, porque ali você aperfeiçoa, mesmo que você tenha um dom, né, de já durante a sua carreira você ter feito alguns gols, mas é importante você continuar treinando essas valências, né, próximo que estiver, você esteja mais apto, né, para aproveitar a oportunidade que surgir. Então é importante retornar isso. Eu tenho acompanhado um pouco, tem se feito muito pouco realmente, né, é algo preocupante, por isso que nós também temos visto menos gols, né, não somente da questão do atacante, mas também da construção do jogo, né. Às vezes não é só o atacante que não tem tanta oportunidade, mas também a construção para ter as oportunidades também. Quando tiver ele seja pronto
para aproveitar elas, né? Para que a gente possa ter uma vitória na questão de gols, né? Poucos, mas então eu acredito também é por falta de treinar mais isso, né? Eu entendo, como você falou, a preocupação, né, de cansaço, né, físico, muscular, mas, poxa, a gente não pode focar somente num tipo de treinamento, né, focar num só, se dedicar mais de um tipo de treinamento e esquecer de um específico, porque ele também é importante para o jogo, né, como um todo, né? Não vai adiantar nada você fazer um trabalho tão excessivo em tático e se no individual o cara não consegue nem dominar uma bola e chutar para um gol, saber finalizar uma bola. Então não vai adiantar nada um tático bem feito se no momento final o cara não consegue executar. Então acho que tem que achar um equilíbrio, né, em todos os aspectos para que ele possa fazer os trabalhos que realmente vai cooperar com ele no jogo. Então assim, você deixar de lado o específico, né, o individual, eu discordo totalmente. Por isso que nós temos visto dificuldades, né, de alguns atletas ter esse o problema na hora de ter uma oportunidade. Por quê? Porque o treino é muito, muito baixo, a quantidade de treinamento nesse ponto. Então, acho que precisa retornar, porque isso vai ajudar para que ele possa ser feliz. Às vezes, como eu falei, vai ter uma oportunidade só no jogo. Às vezes não tem 2, 3, é bem raro acontecer isso. E quando tiver isso a 1, ele possa aproveitar e fazer o gol, entendeu? Keirson, um prazer estar falando contigo. Com certeza você está acompanhando as últimas temporadas do Coritiba, desde que você virou SAF. Infelizmente caiu para a Série B, se manteve, né, na temporada passada e esse ano está fazendo uma temporada de um pouco mais de segurança, está conseguindo se manter no G4 da competição. E quando esse clássico chega, um Atletiba, um clássico extremamente importante fora de casa, quais são os ônus, né, e os bônus de disputar um clássico que pode trazer para esse elenco do Coritiba? A gente vê uma crescência nesse ano, né, até por questões de nova gestão, né, dentro do clube, né, organização, né, que o Coritiba necessitava, né, em questões administrativas, financeiros. Eu vejo que, pela minha percepção à distância, a gente viu que o pessoal da SAF tem estruturado esse ponto, né, que o clube precisava, e agora o campo começa a surgir, né, um pouco do resultado, já está iniciando isso, né, e a gente espera que isso continue, né, acontecendo. O campo, ele é muito importante, o resultado, né, nele, para que realmente venha trazer o resultado positivo do que está sendo construído, né. Então esse ano o Coritiba vem trazendo esse equilíbrio, posso dizer assim, né, jogos melhores, né, também jogando futebol, né, por mais que alguns jogos teve certa dificuldade, mas a gente percebeu que a construção daquilo também que o próprio professor, né, o Mozart, o treinador, tá colocando no clube, né, leva-se tempo, né, para trazer, né, o que um treinador está querendo introduzir no atleta, né, chega atletas novos, como chegou agora, então assim, até eles entenderem e compreenderem, gera tempo também, né, então aqui o pessoal tem captado, né, o que o Mozart tem pensado e o resultado tem acontecido. Eu falo assim que é importante estar vencendo, né, óbvio que o jogo ele está em processo de melhora, né, e precisa melhorar cada vez mais, mas o Coritiba tem nesse ano uma expectativa muito melhor, né, de conseguir o principal objetivo, né, que é o acesso para a Série A. Keirson, falando especificamente do Atletiba, queria que você relatasse para você o que foi o título paranaense de 2008. Você tem 72 gols com a camisa do Coritiba, é o maior artilheiro do Coxa numa única temporada, marcando 41 gols naquele ano de 2008. E é isso, só tem um gol contra o Atlético, Canove. O que representou aquele título que começou a ser construído no Couto Pereira, com um gol marcado por você, e a comemoração do título na Arena da Baixada? É sempre importante, né, as oportunidades que tive de enfrentar o Atlético Paranaense, né, com a camisa do Coritiba profissionalmente não foram muitas, né, mas a oportunidade que nós tivemos, né, e conseguimos ser felizes, né, e principalmente, né, conquistar um título importante, né, no nosso estado. Óbvio, não foram jogos fáceis, é difícil sempre enfrentar, né, clássico é clássico, e ali nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer gol, tivemos a oportunidade de conquistar esse título tão importante, né, então isso faz parte da história, né, marca isso, né, sempre estive preparado, né, para ajudar a equipe e principalmente cumprindo a minha função ali também, de fazer os gols, e então sempre é importante, isso fica marcado para a história, né, de jogar, de fazer esses jogos importantes e também de poder estar ali participando, né, e cooperando, né, com o resultado, né, então
para mim foi muito gratificante viver isso com meus companheiros, né? Nós tínhamos uma equipe sensacional, né, de pessoas, de atletas ali, que tinham uma própria visão, né, uma missão mesmo a se cumprir, né? A gente já vinha desde 2007 construindo isso, chegaram novos jogadores em 2008 também, para realmente cooperar cada vez mais, para fazer esse ano, né, como você citou. Eu falo que eu não fiz sozinho, né, não é simples você chegar a fazer 41 gols numa temporada, principalmente disputando campeonatos difíceis, né, e sendo depois uma Série A também. Então, para mim, realmente, fico feliz de fazer parte disso, de construir isso, mas com certeza com a ajuda, né, dos meus companheiros, né, e principalmente vestindo a camisa do Curitiba, onde eu cresci, né, eu falo onde eu nasci mesmo, então muito feliz mesmo de poder fazer parte dessa história. Até pelo contexto, esse se tornou o Atletiba mais importante pra você e tal, por conta do título que veio depois e tal, ou tem algum outro, por exemplo, numa categoria de base que pra você é tão importante quanto? Nós tivemos duas situações na base juvenil, né, eu fui campeão, nós fomos campeões em cima do Atlético Paranaense, né, e depois no profissional isso ocorrendo novamente. No sub-20 eu não tive porque eu não fiquei muito tempo, com 17 anos, né, depois da Taça São Paulo eu já subi pro profissional, então eu vivi duas experiências, né, tendo na final contra o Atlético Paranaense e eu venci elas, né, então, e fazendo gols também, então para mim sempre foi importante jogar esse jogo, né, finais sendo ainda, principalmente, que não é fácil, mas a gente teve sempre aí o resultado positivo de vencer os jogos e conquistar o título, né, em cima deles. Keirson, até pra gente finalizar, claro, você sai do Curitiba, depois tem aí uma série de lesões e volta no ano de 2013 para conquistar mais um título paranaense com o Alex e companhia, né? Afinal, Curitiba 3, Atlético 1, jogo que aconteceu no Couto Pereira. E esse teu retorno depois da lesão foi justamente quando você é relacionado para esse clássico quase 2 anos depois de cirurgias e tratamento. Que sabor teve esse clássico do retorno, esse título de 2013, jogando ali com o Alex e companhia? Para mim, falando do Alex, a gente chama de Alex Capita, né, cabeça, é um grande amigo aí que tive a oportunidade de conviver, né, com a pessoa dele também como atleta, e para mim estava sendo realmente, poxa, uma honra, né, tá dividindo ali o vestiário, os campos, depois a nossa amizade também construída com ele, com outros jogadores também importantes ali, e principalmente, né, disputando novamente um clássico, uma final, depois de retornar, né, de um tempo, né, de recuperação, né, dentro do futebol você passa por situações que você não tem controle, e tive que passar por essas situações de cirurgias, né, recuperação, mas para mim já era um enorme prazer de estar ali junto com grandes jogadores, né, um deles como o Alex, e retornando, né, depois, né, retornando aos campos, né, e conquistando um título, né, vendo tudo aquilo que a equipe construiu durante esse ano, então sempre é um sabor, né, a mais, né, e conquistar título sempre é importante, a gente sempre teve essa visão que a gente queria vencer e conquistar título, isso está na raiz da camisa do Curitiba. Então, fazer isso junto com o Alex foi algo importantíssimo para minha vida, para minha carreira, né? Aprendi demais com ele. E é um grande ídolo nosso aqui, né, do clube, então foi top, foi bom, muito bom. A gente tem muitas, mas muitas participações aqui. O João Pedro Ferreira perguntando se você chegou a treinar com o Messi no Barcelona. Opa, tivemos com toda a turma, né? Aqueles fenômenos, né? Na época ali eles já eram, né, os maiores, né, na geração, Xavi, Iniesta, né, Puyol, né, o Piqué já estava também, então assim, Guardiola era o treinador, então aprendi demais. Tem participações também, o Anthony dizendo que o gol mais fera que viu teu foi contra o Sport, estava atrás do gol, e ele te pergunta, na sua opinião, qual o gol mais bonito que você fez com a camisa do Coxa? Olha, um desses aí eu também forte, porque foi um lance que eu arrisquei, né? Eu sempre tive isso, um pouco de arriscar um toque surpresa, né? Antes do goleiro pensar o que eu faria. Então eu fui feliz, né? Que a bola fez até uma curva, né? Meio uma curva diferente do que eu tinha pensado e deu certo, né? Porque poderia ir para fora.
Eu acho que o gol também que muita gente fala é o gol contra o São Paulo, né? Num jogo de 2-2, né? No Rogério Ceni, né? Um grande goleiro. E então, assim, foi um gol que muita gente fala também, que eu acho que foi um gol bem interessante, por cima de cobertura, né? Não é fácil de fazer, mas treinando, né? As coisas acontecem, né? Trabalhando bastante. Então, são um dos gols aí que eu acredito que foi bonito. Pra finalizar, Canove, qual recado você manda pros torcedores da torcida do Atlético, da torcida do Coritiba, pra que a gente esteja, claro, um clássico de paz no próximo sábado? Como você fez a pergunta, né? Eu acho que é a paz, né? Acho que a paz, ela é importante, né? O respeito, né? Mesmo que existe essa rivalidade, mas eu vejo que temos que começar. Travou bem no recado final do Keirson. Aí, voltou. Conclua. Oi. Então, eu acho que começa dentro do primeiramente a postura dos atletas. Voltou? Voltou. Falhou a nossa conexão com o Keirson no final, no recado final. Ele até estava falando que a paz começa com a postura dos atletas em campo, coisa que a gente não tem visto nos últimos Atletibas. Só tenho a agradecer, Keirson, muito obrigada. Ele que parou, tá no meio de uma reunião ali, até nos atendeu gentilmente dentro do carro. Tenho só a te agradecer, Keirson, por essa participação aqui dentro do nosso Bate Pronto Paraná.